Hoje nós vamos ler e refletir sobre o texto registrado em Gênesis, capítulo 19, dando continuidade à nossa série de estudos, de mensagens neste livro, o primeiro da Escritura. Nós faremos inicialmente a leitura do verso 1 até o verso de número 11, mas essa mensagem pretende se estender até o versículo 29. Leamos então do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si, e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez nos reunirmos para cultuar o Senhor. De fato, ó Deus, devemos toda a nossa gratidão, porque não há nada mais honroso, não há nada mais maravilhoso, ó Pai, do que estar na Tua presença, de saber que o Senhor está, ó Deus, no nosso meio, de que o Senhor fala conosco e de que o Senhor ouve nossa voz. Ó Deus bendito, nós nos alegramos por termos Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem nós fazemos este culto, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e pedimos nesta hora, de modo muito especial, que o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Espírito, Pai, venha iluminar nossa mente, iluminar nosso coração, nos fazer compreender Tua Palavra e, ó Deus, nos habilitar a viver na prática os princípios que ela nos ensina, Senhor. Ó Deus, abençoa-nos a cada um de nós, assim oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma pergunta introdutória que eu gostaria de fazer é a seguinte: quais prejuízos podem resultar da associação do povo de Deus com pessoas que amam o pecado, que amam os prazeres desse mundo? Que prejuízos podem resultar da associação do povo de Deus com gente que não ama Deus, com gente que tem apenas amor e apego ao pecado? Essa é uma pergunta que eu creio que faz todo sentido
né, à luz de todo o contexto desta mensagem que nós vamos analisar. Bom, nós vemos aqui, irmãos, nesse primeiro trecho do versículo 1 ao 11, a confirmação do estado espiritual de Sodoma. Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Veja no versículo 1, que diz que ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada Ló estava assentado. Os irmãos devem se lembrar das últimas mensagens. Nós vimos que o próprio Senhor, em forma humana, visitou juntamente com 2 outros homens, visitou a casa de Abraão antes de ir até Sodoma, e Abraão os recebeu, se dedicou para que eles pudessem ser acolhidos, fazerem uma boa refeição e depois continuar a sua jornada. Nós vimos que, na sequência, eles foram na direção de Sodoma, Abraão os acompanhou até certo ponto, e então 2 homens seguiram enquanto o Senhor ficou com ele. E nessa oportunidade, o Senhor falou para ele que veio para inspecionar a condição espiritual de Sodoma, e então Abraão já sabia que o mal estava por vir, porque ele conhecia aqueles homens, ele sabia que o povo daquela cidade era um povo mau, que pecava grandemente contra o Senhor. E então ele passou a interceder diante do Senhor, perguntando: Senhor, se houverem 50 justos naquela cidade, o Senhor vai destruí-la? Se houverem 45, 40, 30, até chegar 10, e o Senhor em todas as vezes falou: não, se houver 50 ou 45 ou até 10 justos nesta cidade, eu não vou destruí-la por amor aos 10. Ou seja, nós vimos que Deus é justo quando ele decide punir um indivíduo que seja, ou uma cidade, ou uma nação, ou o mundo inteiro. Deus não pune de maneira precipitada, Deus não o faz de modo irrefletido, ele manifesta a sua justiça de forma totalmente segura daquilo que ele está fazendo. Então nós vemos aqui nesse início do capítulo 19, que esses 2 homens que saíram da presença de Abraão na direção de Sodoma, aqui são identificados como anjos. Aqui o autor Moisés está dizendo, são anjos que estiveram ali na forma humana. Ló provavelmente não sabia exatamente quem eram esses homens, mas o fato é que, como diz aqui no versículo 1, ele estava ali na entrada da porta, assentado, e ele então se levantou, foi ao encontro desses homens, prostrou-se em terra e disse para eles: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela, lavai os pés, de madrugada vocês seguem o caminho de vocês. Então, nós vemos aqui alguns detalhes. Ló, ele, alguns anos atrás, cerca de 2 décadas antes desse episódio, houve um problema entre os pastores dele, do grupo do gado, que cuidava do gado dele, contra os pastores de Abraão. E por conta desse conflito, os grupos eram muito grandes, eles tiveram de se separar, e Ló, movido pela vista, por aquilo que ele viu na direção ali de Sodoma, ele foi habitar lá. Ele, primeiramente, vivia em tendas, mas agora nós estamos vendo que ele já não mora mais em tendas às portas de Sodoma. Ele já é um morador de Sodoma, ele está aculturado em Sodoma, ele tem uma casa lá, e ele então, quando vê esses homens, ele vai direto e os acolhe, os chama para a sua própria casa. Muito provavelmente ele tinha em mente, ele sabia que caso aqueles homens decidissem ficar na praça da cidade, eles seriam maltratados, seriam abusados. Muito provavelmente essa era uma prática comum dos cidadãos de Sodoma, de abusarem dos homens que viajavam e passavam a noite naquela cidade. E então Ló, ele insiste para que eles fiquem. Como diz no final do versículo 2, eles respondem que não, que eles vão ficar na praça, talvez até para que eles tivessem
a oportunidade de ver na prática o que iria acontecer, mas nem eles indo, isso se escondeu, porque na sequência nós vemos que aqueles homens vão até a casa de Ló e querem que esses homens sejam abusados. Nós vemos aqui no versículo 3 que Ló os recebe de forma muito semelhante à maneira como Abraão recebeu aqueles homens. Ele faz um banquete, ele faz assar pães asmos, ou seja, pães sem fermento, um pão que daria para ser feito muito rapidamente, eles comem. E antes de se deitarem, diz o versículo 4, que os homens daquela cidade, e veja a ênfase, os detalhes do versículo 4, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, eles se uniram ao redor daquela casa. Essa é uma ênfase. O que o autor bíblico está dizendo aqui? Que não tinha um justo naquela cidade. Que, de fato, quando Deus viesse para punir, ele o faria com plena justiça, porque todos estavam ali nessa condição de pecadores, de pessoas que queriam fazer o mal contra aqueles dois homens que foram recebidos por Ló. E então eles chamam Ló, perguntam a respeito daqueles homens que foram trazidos, foram acolhidos na casa dele. O final do versículo 5 diz: traze-os fora a nós para que abusemos deles. A palavra hebraica aqui tem a ver com conhecimento, né? Para que os conheçamos. E só que é óbvio para qualquer estudioso bíblico que o termo conhecer aqui não se refere ao conhecer como nós estamos acostumados. Você conhece fulano? Conheço, de ter visto alguma vez, de ter conversado talvez alguma vez. Não. A ideia de conhecer aqui tem a ver com a relação íntima, a relação sexual. E então, o que eles estão dizendo de fato é: traga eles aqui para que nós tenhamos relações sexuais com eles, o que é um absurdo, uma perversão completa. Algo que o Ló ele não poderia admitir. Ele, como sendo um homem que conviveu com Abraão durante muito tempo, certamente veio de um povo cuja essa ação não era aprovada, então ele não aceita que isso aconteça. Nós vamos ver mais adiante, mas em 2 Pedro, capítulo 2, o apóstolo Pedro se refere a Ló, como alguém justo, alguém que afligia a sua alma por conta de ver, de estar ali cercado por homens que não tinham nenhum compromisso com a santidade, com a pureza. Então Ló, apesar de estar ali no meio daqueles homens, ele era alguém diferente. Ele era alguém que o próprio apóstolo Pedro reconhece como sendo alguém justo. Então ele não admite, e Ló, tentando ser o melhor anfitrião possível, proteger aqueles que estão sobre o seu teto, ele então sai no versículo 6, uma atitude corajosa, ele sai, fecha a porta atrás dele, então fala para eles: rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Olha só, meus irmãos, ele já está ali aculturado, envolvido com aquelas pessoas. E aí no versículo 8, um dos textos talvez mais complicados da gente entender, nós vemos aqui que Ló faz uma proposta absurda de entregar a eles 2 filhas virgens. E diz ainda: tratai-as como vos parecer, porém nada façais com estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. E aqui, obviamente, ele está colocando em risco a pureza das suas filhas, o que é um pecado terrível. Ao dizer isto, a Bíblia, entenda bem, meus irmãos, cuidado com as interpretações. A Escritura não está aprovando esse tipo de atitude de Ló. Está dizendo que foi isso que ele fez. Não está dizendo que essa era uma boa opção, uma troca melhor, um pecado menos grave, nada disso. Tanto uma como outra possibilidade eram terríveis. E ele, com a mentalidade de gente daquele tempo, com
numa situação de ter que fazer uma escolha, ele toma essa decisão. Talvez até um blefe, né? O reverendo Augustus, falando sobre esse texto, fala que talvez ele tenha até feito um blefe no sentido de que eles desistiriam, porque eles, na verdade, eles queriam homens, não queriam mulheres, não queriam virgens, eles queriam homens. Veja o tamanho da perversão deles. Mas a gente não sabe exatamente o que estava no coração. Imagine você numa situação como essa, você tendo diante de si uma decisão a tomar e você não sabe o que fazer. Então veja, a Escritura não aprova nada disso, mas foi isso que ele fez. E isso aqui denota um dos resultados trágicos daquela escolha lá atrás que ele fez. De seguir o seu caminho pelo que os seus olhos estavam vendo e não pela fé. Ele deveria procurar viver próximo a Abraão, aquele que tinha a promessa de Deus, aquele que seria bênção para todas as nações da terra. Ele não teria que ter ido na direção de um povo, de uma região que poderia lhe proporcionar prazeres momentâneos, terrenos. Ele teria que ser guiado pela fé e não pela vista. Então nós vemos aqui um prejuízo, uma tragédia realmente na vida dele, começando, porque até o final do capítulo nós veremos uma atrás da outra, né? Uma tragédia atrás da outra. E então diz aqui o versículo 9, que aqueles homens falaram para ele sair da frente e ainda fizeram uma colocação: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo. Quer dizer, ele estava tão entranhado naquela cultura que provavelmente ele já era um dos chefes, um dos líderes, um dos juízes daquela cidade. O fato dele estar assentado à porta, lá no início do versículo 1, era um sinal de que ele era um dos anciãos, dos líderes, das pessoas mais confiáveis daquele povo para acertar as questões, as demandas que surgiam. E então eles dizem: a ti faremos pior do que a eles. Então eles se arremessam contra Ló, querem arrombar a porta, e aí diz que os homens, aqueles dois anjos, eles intervêm. E eles então livram Ló daquela situação, eles estendem a mão, fazem Ló entrar, eles fecham a porta. Aí não dá para saber se eles ficaram do lado de fora ou ficaram do lado de dentro, não dá para saber, mas o fato é que, como diz o versículo 11, eles feriram de cegueira os que estavam lá fora, desde o menor até ao maior, de modo que se cansaram à procura da porta. E o reverendo Augusto também comenta que certamente aqui eles não só ficaram cegos ou com alguma dificuldade de visão, como também ficaram desorientados, né? Porque mesmo cegos dá para a gente, né, ir apalpando e chegando aonde a gente quer, mas eles foram completamente desvirtuados daquele propósito e se cansaram e foram embora. Então, nesse primeiro ponto, meus irmãos, nós vemos aqui os pecados, um dos pecados de Sodoma, né? Muitos outros nós poderíamos citar. Aqui está escrachado o principal, talvez o mais terrível, que é o homossexualismo. Mas outros textos vão se referir a Sodoma, por exemplo, em Jeremias 23:14, onde se refere ao adultério, à falsidade, à proteção a criminosos. Ezequiel 16:49 fala da soberba, da recusa de assistência aos necessitados, que eram práticas comuns daquelas pessoas. Então, nessa primeira etapa, nós vemos aqui a confirmação da gravidade do estado espiritual daqueles homens. Do versículo 12 ao versículo 22, e agora nós vamos fazer a leitura, nós vamos ver aqui que, então, aqueles anjos, eles livram Ló juntamente com a sua família. Versículo 12. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar.
porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando minha vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena? E nela viverá minha alma. Disse-lhe: quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Aqui nós vemos o momento do livramento de Ló e de sua família. Lá no versículo 12, nós vemos que os homens começam a proporcionar, a dizer para Ló que ele precisa sair imediatamente. Veja que Deus não vai punir o justo junto com os ímpios, que foi a questão que nós trabalhamos na semana passada. Então, eles retiram Ló e sua família de lá. Inclusive, Ló, ele vai até os genros, ou seja, aqueles homens que estavam prometidos para se casarem com suas filhas, que eram cidadãos de Sodoma, e aqui o texto não diz se eles estavam no meio daquela turba da noite anterior, com o mesmo propósito, não diz nada. O fato é que Ló vai até eles, fala com os genros, e eles acham que ele estava gracejando, fazendo uma brincadeira com eles, e eles não seguem, não vão junto. E então diz que ao amanhecer, versículo 15, os anjos apertaram com Ló. Veja, Ló, mesmo diante de uma situação tão terrível que está para acontecer, ele é letárgico, ele é lento para perceber, parece que ele está tão amarrado àquela cidade, tão amarrado aos seus bens materiais. Provavelmente ele era um homem de posses, um homem prestigiado naquela cidade. Ele não quer abandonar tudo isso, ele está tentando ficar ali e ver se consegue reverter talvez a situação. Mas os homens então, como ele estava se demorando, versículo 16, eles pegaram Ló pela mão, junto com a sua mulher, junto com as suas 2 filhas, e o versículo 16 é chave para a gente entender o princípio aqui que leva o Senhor a livrar Ló. O Senhor foi para com ele misericordioso. Está aí no versículo 16. E o tirou de lá e puseram eles para fora da cidade. Ló não foi livrado dessa condição, dessa destruição toda, por sua própria justiça. Aliás, ele era diferente daqueles homens, mas ele era pecador também. Ele ali está sendo agraciado por causa da misericórdia de Deus. Jeremias vai dizer que é por causa da misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Porque essa misericórdia se renova manhã após manhã para com aqueles que temem ao Senhor. Então Ló está sendo livrado dessa condição, dessa destruição, por conta da misericórdia
do Senhor. E aí, no versículo 17 em diante, nós vemos aqui uma conversa de Ló com aqueles homens, com aqueles anjos. Um deles fala para Ló: livra-te, salva a tua vida, não olhe para trás, vai, continua, foge para o monte. E Ló, ainda reticente com essa situação, fala: não, Senhor meu, final do versículo 19, eu receio que o mal me apanhe e eu morra lá no monte. Então ele está ali tentando fazer a coisa do jeito dele ainda, mesmo, sabe, ele já deveria simplesmente se largar na mão de Deus. Deixar que o Senhor o livrasse, o conduzisse para onde o Senhor quisesse. Mas ele não, ele está tentando fazer a coisa do jeito dele, está tentando ir para o lugar onde ele quer. Ele fala que não quer ir para o monte, que ele tem medo do que pode acontecer lá. O Senhor ainda é indulgente para com ele, e ele então permite que ele vá para uma cidadezinha pequena chamada Zoar, como está aí no versículo 22. Ele vai para aquela cidade. Depois, no final do capítulo, a gente vai ver que ele sai de lá e vai para o monte, né? E, enfim, a vida dele vira uma tragédia completa. A gente vai depois falar do final, na semana que vem, se o Senhor permitir, do final dessa etapa da história de Ló, nos versículos finais do capítulo 19. Mas o fato é que ele está tentando fazer a coisa do jeito que ele quer, do jeito dele, mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, o Senhor é longânimo, o Senhor cuida dele. E estudando esse texto, eu me vi na pessoa de Ló. Eu não sei você, mas eu me identifiquei muito com Ló nessa história. O fato dele ser meio trapalhão em tudo isso, querendo acertar, mas ao mesmo tempo tomando atitudes irrefletidas, falando coisas que não deveria dizer, tentando tomar as rédeas de uma situação que ele está completamente sem condições de tomar as rédeas. Então nós vemos aqui que o Senhor livra Ló. E aí, do versículo 23 ao versículo 26, nós vemos que a destruição então vem sobre essas cidades e um final trágico acontece com a esposa de Ló. Leamos do verso 23 ao 26. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. A destruição veio. O versículo 24 é enfático. O Senhor destruiu aquelas cidades. O Senhor enviou da parte dele mesmo enxofre e fogo. Aquelas cidades foram subvertidas. Todos os moradores daquela cidade foram destruídos. E nós vemos aqui o fim trágico da mulher de Ló. Diz aqui que ela olhou para trás. Tem até uma musiquinha infantil que eu cantei muito na minha infância, dizendo então que ela virou uma estátua de sal, o que é uma demonstração do juízo de Deus também. Qual que é o problema dela ter olhado para trás? Ora, o ponto não foi olhar para trás literalmente, esse não foi o pecado, né? O pecado da mulher de Ló aqui foi justamente olhar para trás no sentido de como se um sentimento de prejuízo, um certo remorso, um apego realmente àquilo que ela estava deixando para trás. Esse foi o grande problema. Ló e sua esposa se apegaram demais àquela localização. Eles não levaram em conta a condição espiritual daquela cidade. Pedro vai dizer que a alma de Ló se afligia, mas isso não o moveu a sair daquela cidade. Ele se estabeleceu lá ficou,
lá certamente prosperou, a mulher dele se acostumou com aquele ambiente, certamente gostou dessa prosperidade que eles conquistaram naquela cidade. Quando ela olha para trás, é por causa disso. É tendo em vista tudo que ela perdeu, tudo que ela deixou para trás. Esse sentimento de teria sido melhor se eu tivesse ficado lá. E então diz aqui o texto que ela virou uma estátua de sal. E do versículo 27 até o final, nós vemos aqui que Abraão é mencionado. O versículo 27 até o 29 diz assim: Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e livrou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. E aqui eu destaco o papel de Abraão no livramento de Ló. No final das contas, Ló não recebeu o livramento do Senhor por causa dele mesmo. Ló recebeu o livramento do Senhor por causa de Abraão. Veja, versículo 29. Lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Deus manifestou o seu juízo sobre um povo ímpio, absolutamente perverso, e manifestou a sua misericórdia para com aqueles que ele decidiu amar, para com aqueles que ele decidiu imputar justiça. E eu quero destacar aqui algumas lições para a nossa reflexão. Primeira lição: os justos vivem no meio dos ímpios, mas são chamados a não se associar com eles. Guarde esta lição. O povo de Deus vive no meio de uma geração perversa. O Senhor Jesus Cristo disse no final, quando estava prestes a ser crucificado, na sua oração ao Pai: não peço que os tires do mundo. O fato é este: nós vivemos no meio de ímpios, no meio de uma geração perversa, mas nós somos chamados a não nos associarmos com o pecado, não nos acostumarmos com esse mundo fadado à destruição. Isso está muito claro em diversos textos bíblicos. Eu gostaria de ler alguns, se você quiser me acompanhar. Salmo 1. Salmo 1. O livro dos Salmos começa dizendo: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém, ou seja, não fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nesse mesmo Salmo 1, versículo 5, diz assim: os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós estaremos misturados no meio dos ímpios, o povo de Deus está misturado no meio dos ímpios, mas nós não podemos nos associar com eles, nos unir a eles. Um outro texto também que salienta essa lição é em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 a 18. O apóstolo Paulo nos ensina o seguinte: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto
Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Em outro lugar, o Senhor disse: por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, deve haver uma distinção clara entre o povo de Deus e aqueles que andam segundo suas próprias intenções e desejos pecaminosos. E um outro texto, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios 5, 11, diz assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Quer dizer, tenham cuidado com os que estão lá fora, não se associem com pessoas que andam em perversidade, que não têm nenhum compromisso com o Senhor, mas também tenham cuidado com os de dentro, que se dizem irmãos, mas vivem uma vida de pecado, vivem descompromissados com a santidade e com a glória de Deus. Então essa é a primeira lição. Os justos vivem no meio dos ímpios, mas são chamados a não se associar com eles. Não há comunhão entre luz e trevas. Segunda lição: Deus punirá repentinamente os ímpios quando Cristo voltar, e já não haverá oportunidade de arrependimento. Essa é uma lição importante. A destruição dos ímpios será repentina. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, eles serão julgados, serão punidos, e quando isso acontecer, não terá mais oportunidade de arrependimento. Vamos ver alguns textos. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 22. O Senhor Jesus, a seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo o seguinte: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão: ei-lo ali, ou lá está. Não vades, nem os sigais, porque assim como um relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E agora veja do versículo 26 em diante. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Olha o versículo 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, e aí ele vai dizer, né, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Ou seja, não dá mais tempo de resolver nada, né? De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. E agora versículo 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder, de fato a salvará. Então, meus irmãos,
Assim como aconteceu com Noé, nos dias de Noé, que veio aquele dilúvio de forma repentina, eles estavam despreparados, não teve mais tempo de se arrepender. Assim como nos dias de Ló, eles também estavam despreparados, não teve o que fazer, não deu tempo de se arrepender, como foi no caso de Nínive, né? Quando Jonas pregou daqui 40 dias, Nínive será subvertida, eles se arrependeram, se contristaram, se humilharam diante do Senhor, o Senhor teve misericórdia, eles não foram destruídos naquele episódio, né? Mas assim como nos dias de Noé e nos dias de Ló, o Senhor Jesus disse, o mesmo vai acontecer quando o Filho do Homem se manifestar. Então, o que a história de Ló em Sodoma e Gomorra nos conta é isto. O Senhor acertará as contas com os ímpios. Isso será de modo repentino e não vai mais dar tempo de arrependimento. Mateus 11, versículos 20 a 24. Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24. Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ele disse, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ele se refere aqui a Tiro e Sidom, cidades que foram destruídas por causa dos seus pecados. Jesus está dizendo, se lá eles tivessem visto os sinais, os milagres que vocês viram, eles tinham se arrependido e não tinham sido destruídos. Mas vocês estão vendo tudo isso e não têm se arrependido. Na sequência ele diz, e contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 23, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Está dizendo, Cafarnaum, vocês viram milagres, vocês viram sinais, eu estive no meio de vocês, ensinando, pregando, chamando vocês ao arrependimento. Se tudo isso tivesse acontecido lá em Sodoma, eles teriam se arrependido, não teriam sido destruídos. Então tomem cuidado. O peso do juízo de Deus será muito maior sobre vocês do que sobre aquelas cidades. Então você que está me ouvindo aqui, você está achando muito pesada a mão do Senhor sobre Sodoma, destruindo desta maneira? Pois se você não se arrepender, vai ser muito pior com você. Porque você tem tido a oportunidade de ouvir o Evangelho, de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de se arrepender dos seus pecados. E se você não fizer, o juízo vai ser muito maior sobre você. Essa foi a segunda lição. Deus punirá repentinamente os ímpios quando Cristo voltar e não haverá oportunidade de arrependimento. Agora, a terceira e última lição. Por sua grande misericórdia, Deus livra o seu povo por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Nós vemos na história de Ló que é por causa de Abraão que ele foi livrado daquela destruição. E a lição que nós temos à luz do contexto bíblico como um todo é que Deus manifesta a sua misericórdia, nos livra da sua ira por causa de Jesus Cristo, por causa do seu Filho. E aqui eu quero ler alguns textos com os irmãos. 2 Pedro, capítulo 2. Versículos 4 a 9. 2 Pedro 2, 4 em diante, diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo,
mas preservou a Noé, pregador da justiça, mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então nós vemos aqui esse princípio, essa ideia de que o Senhor ele é justo ao punir os pecadores, os ímpios, mas ele também sabe livrar o seu povo. Ele sabe livrar os piedosos, como fez com Noé, pregador da justiça, né? Como fez com Ló, o justo, que estava ali no meio daqueles homens, apesar de ser meio trapalhão, ele é considerado justo. Deus sabe livrar o seu povo. Agora, os textos que vêm na sequência mostram qual é a causa da nossa libertação, da nossa salvação. Por quê ou por causa de quem nós somos livrados? E aqui nós vemos em Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, versículos 6 a 12, o seguinte: Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem efeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram a minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ora, qual é a causa de tudo isso, de todas essas bênçãos? Está lá no começo, como nós vimos no versículo 6. Porque Jesus obteve o ministério mais excelente, se tornou mediador de uma aliança superior. Então é por causa dele que nós temos os nossos pecados perdoados, é por causa dele, como diz o versículo 12, que Deus usa de misericórdia para conosco e nos perdoa os nossos pecados. Outro texto a respeito disso, em Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5, diz aqui que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Cristo nos salva, ou Deus nos salva por amor ao seu Filho. Não é por causa da nossa justiça, não é por causa dos nossos méritos, mas é por causa de Jesus Cristo. E o último texto, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira e última lição que eu creio que esse texto, essa narrativa de Gênesis, nos leva a aprender.
Deus é misericordioso conosco não por causa de nós mesmos, mas por causa da sua misericórdia, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Concluindo então, meus irmãos, Ló se aproximou demais de um povo perverso, que amava o pecado, que amava os prazeres do mundo. Ele se aproximou demais, ele se apegou demais, ele se envolveu demais com o povo perverso. Foi por causa disso que uma série de tragédias vieram sobre a sua vida. Ele acabou perdendo sua riqueza, acabou perdendo sua esposa, quase perdeu a sua própria vida. Outros prejuízos mais nós veremos na semana que vem. E tudo começou quando ele se deixou guiar pela vista e não pela fé. Ele se deixou guiar pelas promessas fugazes de um território aparentemente melhor do que o outro. Muitas vezes são essas coisas que nos levam a tomar decisões. Escolhas na nossa vida de forma muito corriqueira, talvez, sejam por causa daquilo que nós estamos vendo, por causa das coisas atrativas, das coisas que nos chamam a atenção, de possíveis privilégios que venhamos a ter. A tragédia na vida de Ló começou quando ele tomou essa decisão de se apartar de Abraão, o pai da fé. O homem com quem Deus tinha um compromisso, uma aliança. Ali começou a sua tragédia. Portanto, irmãos, que essa história nos impulsione a correr do pecado, correr para longe de qualquer associação com os pecadores e nos mova na direção de Jesus Cristo, porque é só por meio dele que nós temos esperança de salvação no dia do juízo. É só nele que nós temos esperança. Ele somente tem poder para salvar.